Será se existe a possibilidade do Sanji perder suas memórias ou parte delas? Como se explica um Kaido sendo atingido pelos Baias Vermelhas lá no começo da guerra e um Kid conseguindo tancar um golpe de espadas da Big Mom? Como funcionam os poderes do Hawkins e o que significa sua previsão final? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe as minhas considerações sobre o capítulo 1029 de One Piece, onde nós tivemos ali a continuação da novela do Sanji em despertar seus poderes ou não, ou perder seus sentimentos ou não. Além disso, nós também tivemos um Kid boladão tancando um golpe da Big Mom, só uma dos Yonkous, e o Hawks mostrando que ali é o mais bucha dos supernovas que estão na Guerra de Wano. Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com a continuação da batalha do Sanji contra o Queen e todo mundo reagindo ao fato dele ter partido a espada do Queen só com o pescoço. E é muito questionado o que poderia ter causado isso. Se foi haki, se foi a mudança corporal que o Sanji está tendo, o que será que foi? O próprio Sanji se questiona se ele está virando um monstro assim como seus irmãos. Está recebendo a dureza que cada um deles tem, mas está com medo de perder seus sentimentos e por isso ele foge para se questionar, para pensar um pouco melhor sobre isso e o que pode ter causado isso com ele. Mas antes disso, nós temos que nos questionar o quanto da dureza do Sanji advém do seu haki. Porque se ele não tivesse treinado por conta própria, por ser só teoricamente um humano normal por durante toda a sua vida, se ele tivesse despertado o seu poder junto com seus irmãos, a dureza que ele teria era igual à dureza dos seus irmãos. E a gente pode ver que lá no arco de Holy Cake, o Sanji meio que amassou a cara do Yonji com uma bicuda. E aqui o Sanji tancou um golpe muito mais forte. E esse golpe ele conseguiu consertar, o Yonji não conseguiu consertar lá atrás, ele precisou da ajuda para conseguir consertar o seu rosto. E aí eu pergunto, o quanto da dureza do Sanji está aliado ali ao seu desenvolvimento humano e de haki? Porque o haki está no corpo humano naturalmente, não está só em forma negra. Não está só naquela forma negra visível quando a pessoa usa o Koka. Na verdade, está no corpo humano normalmente. Quanto mais a pessoa é forte, mais esse haki é forte naturalmente e mais ele protege uma pessoa. E aí está a resposta para a pele impenetrável dos Yonkous. Ela é impenetrável e protege eles meio que aleatoriamente ou inconscientemente, porque o haki deles é tão poderoso que eles não precisam nem usar o Koka para se proteger naturalmente. Esse haki já protege, o haki natural já protege eles naturalmente. E aí a gente tem que se perguntar o quanto desse haki do Sanji está aliado ali ao seu exoesqueleto que ele despertou agora para dar essa resistência absurda a ele. O que eu posso dizer é que o experimento do Jade foi elevado a um patamar exponencialmente maior do que ele teria imaginado com o Sanji. Até porque ele alia dentro do seu corpo a modificação genética e o poder da ciência, juntamente com o desenvolvimento natural de todos os hakis e da força humana. Isso elevou ele a um patamar extremamente superior, com uma das peles mais resistentes de toda a obra, sem contar que ele nem está utilizando o Koka ou não utilizou ainda. Sua pele é tão resistente que aí vai tancar ali espadas e vai quebrar essas espadas, tá tancando também tiros, totalmente diferente daquele Sanji que iria virar uma peneira lá no arco de Holy Cake, que teve que ser salvo pelos seus irmãos, e agora ele está num patamar totalmente diferente. O único porém disso tudo é ele perder seus sentimentos, e essa é a maior preocupação dele, por isso que ele fugiu para pensar sobre o que poderia ter causado esse despertar dos genes. E aí vem a pergunta, será que o Oda pode fazer o Sanji perder seus sentimentos, ou pelo menos parte deles? Eu consigo pensar que sim, isso se ele continuar utilizando o traje. Ele vai pensar, vai chegar na conclusão de que foi o traje que despertou esses genes nele, e aí a partir desse ponto ele não vai querer mais utilizar. Porque se ele continuasse utilizando, ou se ele continuar utilizando, ele vai perder seus sentimentos, e todo o esforço da Sora para que um dos seus filhos ou todos eles tivessem sentimentos vai ser jogado por água abaixo. A morte dela vai ter sido em vão.
E como o Oda não vai fazer isso, ele vai fazer o Sanji parar de utilizar esse traje. E aí ele vai deixar pra lá. A pergunta que fica é, se o Sanji não utilizá-lo mais, para não perder seus sentimentos, para quem esse traje vai? Aí a gente pode pensar que dos Mugiwaras ali, quem é que ainda não teve um destaque muito grande nessa guerra? Quem ainda não derrotou um inimigo muito forte? Ou quem ainda não teve uma evolução de poder durante essa guerra de Wano? Nós temos ali que vários dos Mugiwaras tiveram uma batalha ou uma evolução de poder, menos um, porque até agora no momento ele não lutou, não teve uma luta épica como ele sempre tem, e eu tô falando aqui do Usopp. O Usopp é um dos candidatos ou dos maiores candidatos para ter esse traje, e eu acredito que se o Sanji não for mais utilizá-lo, quem vai utilizar é o Usopp. Esse poder de ficar invisível casa muito bem com o fato dele ser medroso e um atirador. Medroso, ele vai fugir durante toda a batalha e seu inimigo não vai poder mais correr atrás dele, e um atirador porque agora ele pode voar, pode sair rapidão, pode ficar invisível e o seu inimigo não vai saber de onde que ele está atirando. Nós só precisamos que o Chopper, juntamente com o Frank, modifiquem o traje. E isso pode acontecer até durante a guerra agora, porque esses dois personagens estão fora de batalha, ou o Frank já derrotou seu inimigo e não tá tendo o que fazer. Pode ser que durante essa guerra eles desenvolvam ali o traje para que o Usopp possa utilizar e ele venha a mitar ainda durante a guerra de Wano. Essa é uma possibilidade do que pode acontecer. Mas por mais que eu acredite que tem a possibilidade do Sanji perder seus sentimentos, ele não vai, porque ele vai chegar à conclusão de que foi o traje que despertou seus genes, e se ele continuar utilizando, ele vai perder seus sentimentos, e aí ele não vai querer utilizá-lo. Já no segundo andar, nós temos a continuação da batalha da Big Mom contra Law e Kid, uma batalha onde o Kid não está conseguindo lutar porque está com uma dor de cabeça absurda. E como a Big Mom não tem nada com isso, ela acha é bom e vai com tudo pra cima dele. Só que essa batalha aí tá sendo lutada contra dois personagens, e quando ela vai atacá-lo, o Law já chega na contenção, mandando ali um Counter Shock. Esse Counter Shock aí não foi forte o suficiente para derrubar a Yonkou, porque ela só se estabiliza, pega distância e dá um salto. E ali é um salto, meu amigo. Ela dá um salto, gira e já chega na espadada no Kid com toda a sua força. Um ataque que é tão poderoso que a gente poderia imaginar que ele perderia, sei lá, o outro braço, uma perna, seria partido em duas partes, porque esse ataque aí foi bem poderoso, mas para o espanto de todo mundo, o Kid não sofreu nada externamente. A gente olha assim, meu amigo, você é bichão mesmo, esse aí é resistente. Tá competindo ali com o Sanji para ver quem é o mais resistente. Ele conseguiu tancar esse golpe aí, não perdeu nenhum dos seus membros e continuou vivo. E aí vem a pergunta, como é que o Kid se tornou tão resistente? Tá tão resistente ali quanto o Sanji, sei lá, só não quebrou o Napoleão. E lá no começo da guerra, o Kaido começou ou tomou o dano dos Bainhas Vermelhas. Como isso pode acontecer? Eu acredito que eu tenho uma resposta para isso, e ela tá relacionada à motivação do Kid em estar naquela batalha. Ele sabe que essa é a maior chance da sua vida de derrotar um dos Yonkous, e por isso ele tá com sangue fervendo, tá ali muito estimulado para conseguir vencer aquela batalha. E toda essa estimulação tá fazendo o seu Haki agir meio que inconscientemente para protegê-lo, mesmo que ele não tivesse ali concentrado para colocar o Koka em suas costas, por exemplo. Ainda assim, toda essa excitação que ele está sentindo em ter a maior chance da sua vida de derrotar um Yonkou está fazendo com que o seu Haki natural proteja o seu corpo, e assim ele conseguiu resistir a esse ataque. Frente a esse momento aqui, nós temos o Kaido sendo atingido lá no começo da guerra, que foi o último episódio que foi lançado. O Kaido só foi atingido pelos Bainhas Vermelhas não é porque eles estão com protagonismo e acabaram ferindo o Kaido ali porque era o momento deles. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Lá no começo da guerra, o que aconteceu foi que quando o Kaido viu os Bainhas Vermelhas, ele viu a imagem do Oden e aí ele teve um cagaço. Ele meio que perdeu a concentração no seu fluxo de Haki e ele parou de protegê-lo inconscientemente. E aliado a isso ao fato de que os Bainhas Vermelhas também sabem utilizar o Ryuo, eles acabaram perfurando o Kaido e aí ele tomou aquele primeiro dano naquele momento da guerra, ou no início da guerra. Aí nós podemos comparar que esses dois momentos, eles se diferem porque num,
o Kid com excitação muito grande, e isso tá fazendo o seu Haki protegê-lo de maneira que eu poderia dizer inconsciente, e com o Kaido ele perdeu o seu controle do fluxo de Haki e assim ele conseguiu ser atingido. Não é como se o Kid tivesse ali a resistência do Sanji com seu exoesqueleto aliado ao seu Haki, como eu comentei no começo desse vídeo. É mais a sua excitação e o seu Haki ali, porque ele sabe que se ele tivesse em plenas condições, ou se ele tiver em plenas condições, ele pode conseguir vencer a Big Mom. E essa maior chance que ele está tendo durante essa guerra está deixando ele bastante excitado ou com seu sangue fervendo. Agora nós pulamos para o terceiro andar com mais uma continuação de batalha, pelo menos essa aqui teve uma finalização, que é a batalha ali do Hawkins contra o Killer. Quando a gente vai pra lá, a gente vê que quem tá causando toda aquela dor de cabeça no Killer é o Hawkins, que tá batendo ali a sua cabeça contra um pilar. E isso tá atrapalhando ele lá na sua batalha e ao mesmo tempo tá fazendo o Killer não conseguir atacar o Hawkins, porque todo o dano que ele der no Hawkins vai ser refletido lá no Kid, e ele pode até matar o seu capitão. Por isso o Killer tá lá no chão apanhando sem poder fazer absolutamente nada, porque se ele fizer já sabe, vai matar seu capitão. E aí nós temos uma conversa bem interessante do Hawkins com o Killer, onde o Hawkins fala sobre todas as chances que a aliança tem ali contra o bando de dois Yonkous, e isso faz com que automaticamente o bando ou a aliança de dois Yonkous vençam aquela guerra, que eles não tenham nenhuma chance de conseguir vencer contra dois Yonkous. É basicamente isso, mas o Killer vai lá e retruca, e fala que o Hawkins está com raiva porque ele sabe da sua impotência, sabe que ele queria estar lutando do outro lado, ele queria também estar lutando contra os Yonkous, mas tendo chance de conseguir vencer, e como ele está do outro lado não pode fazer absolutamente nada. Nesse momento aqui, para não se arrepender, o Killer resolve lutar mais uma vez, porque ele viu meio que uma brecha para conseguir vencer o Hawkins. Ele faz lá duas perguntas. A primeira delas é: e se eu te der um dano que não tenha para onde ser refletido, o que vai acontecer? Depois que ele faz essa pergunta aí, ele salta e arranca um dos braços do Hawkins, mas especificamente o braço esquerdo. E quando ele perde o seu braço, se espanta. Ele olha assim, como? Era pra esse dano ter sido refletido. Só que o Killer vai lá e responde que o Kid não tem o seu braço esquerdo, então esse dano não poderia ter sido refletido, o que causou ali o próprio Hawkins perdendo o seu braço. E aí nós chegamos no segundo ponto, ou na segunda pergunta do Killer. Se ele retirasse um dos bonecos que estavam ali no braço, ou que estava no braço do Hawkins, quantos bonecos ele ainda teria? Ele responde que aquele era o seu último e ali não teria mais para onde correr. Aqui nós temos um pouco mais da explicação de como funcionam os poderes do Hawkins, e eles funcionam basicamente da seguinte forma. Ele pega ali algumas pessoas, podendo ser aleatórias ou não, e utiliza elas como base para a criação ali de bonecos de palha que ele coloca dentro do seu corpo, e a partir daquele ponto todo o dano que ele leva é refletido para aqueles bonecos, e principalmente refletido para as pessoas que foram utilizadas como base para a criação desses bonecos. E aí ele pode ter mais vidas extras, e quando ele morre todo esse dano é refletido para o boneco e refletido para outra pessoa que morre no seu lugar. A gente também não sabe a quantidade de bonecos que ele consegue colocar dentro do seu corpo, mas já foi dito que ele pode colocar pelo menos 10, mas a gente não sabe o número máximo ou o número mínimo de bonecos que ele consegue colocar dentro do seu corpo. Se forem só 10, por exemplo, pode até ser uma fraqueza, porque o inimigo consegue cortar ele várias vezes e aí dá 10 bonecos. Se acabar esses bonecos, ele vai tomar dano e pode até morrer. Agora, dependendo da quantidade, aí sim ele pode se tornar muito mais forte. Outra coisa que a gente também não sabe é como é que ele utiliza uma pessoa de base para a criação desses bonecos. Ele conseguiu fazer isso com o Kid e a gente não sabe como foi. O Kid é um personagem muito forte. A gente imaginava, ou pelo menos eu imaginava, que ele só conseguiria fazer isso com randoms, porque essas pessoas não têm um hack muito poderoso. Mas aí ele conseguiu fazer isso com o Kid, então pessoas do nível do Kid podem ser utilizadas como base para a criação desses bonecos, e aí ele acaba utilizando a vida dessas pessoas. Só que eu acho que o limite para o poder dele é os Yonkous. Eu acho que para toda Akuma no Mi que mexe com o corpo de outras pessoas, o limite são os Yonkous.
Porque primeiramente o Law não conseguiu teleportar Big Mom dentro da sua room, ele não poderia fazer isso por causa do seu Haki e provavelmente contra o Kaido também não. A Sugar também não conseguiria transformar o Kaido e a Big Mom em brinquedos, e nós temos que agora o Hawkins talvez não consiga fazer isso com os Yonkous por causa dos seus Hakis também. E aí pode ser que o limite para essa habilidade seja os Yonkous, já que ele conseguiu fazer isso com o Kid. É mais ou menos assim que eu imagino. Só que os poderes do Hawkins não se limitam só ao uso de outras pessoas como vida extra. Na verdade, ele também utiliza cartas para meio que prever a melhor porcentagem ou a melhor probabilidade das suas escolhas, para que aí elas possam ser as mais assertivas possível, e também pode utilizar essas cartas para invocar novos poderes. E é exatamente isso que ele faz. Ele invoca seu boneco de palha gigante e coloca ele para atacar o Killer. Só que ele não é forte o suficiente e acaba sendo partido em dois. Ele pega outra carta e se espanta, porque é a carta da torre, e a gente vai já comentar sobre o significado dessa carta. Mas aí ele vai com tudo para um ataque final contra o Killer e acaba sendo fatiado e sendo derrotado nessa situação. O que pra mim faz ele ser um dos personagens ou o personagem mais bucha de todos os Supernovas. Se a gente for contar todas as batalhas que ele já teve no arco de Wano, ele só se deu mal em todas elas. Inicialmente ele tentou prender o Luffy e o Zoro, mas acabou não conseguindo. Ele acabou tendo seu boneco de palha sendo fatiado e não conseguiu pegá-los. Depois ele tentou capturar o Law ali quando o Luffy estava lutando contra o Kaido, também não conseguiu. Depois tentou pegar o Law de novo utilizando a vida dos seus amigos como reféns. Mas depois que o Law foi livre pelo X-Drake, ele acabou sendo derrotado mais uma vez. E aqui nós temos que o Killer só teve dificuldade contra ele, enquanto ele possuía ali o boneco de palha do Kid. Depois que isso acabou, ele foi derrotado facilmente também. Então a gente pode considerar ele aí como o mais bucha dos Supernovas. Essa é a minha opinião, porque esse homem é fraco, ele apanhou e apanhou muito. Ele só realmente dá trabalho mesmo quando possui uma vida importante para o seu inimigo. Quando ele não tem isso, mesmo as suas outras vidas ainda não são o suficientes para que ele consiga vencer uma batalha. A pessoa só precisa ir se fatiando ele lá até acabar suas vidas e depois ele é derrotado facilmente. Agora falando sobre sua última carta, que foi a carta da torre, ela tem um significado bem peculiar. Inicialmente ela significa mudança, significa uma quebra da ordem estabelecida, mas tem um significado oculto, que na verdade significa ou indica a abertura de um novo caminho. O que será que isso pode significar, levando em conta todo o aspecto do momento dessa guerra de Wano? Já que a gente está meio que se estabelecendo ou sendo direcionado para as batalhas finais. Nós temos ali um Luffy contra o Kaido no X1 e temos agora o Kid em plenas condições para lutar juntamente com o Law contra a Big Mom. Inicialmente nós temos o primeiro significado, que tem a ver com a quebra da ordem estabelecida. O que isso significa? Significa que os dois Yonkous, na situação que eles estão agora durante a Guerra de Wano, pode ser que eles sejam derrotados e a ordem estabelecida por eles acabe nesse momento, já que eles vão ser derrotados. Essa é a primeira possibilidade, ou o que o primeiro significado pode nos dizer. Agora o segundo significado, que é a abertura de um novo caminho, pode significar a ascensão daqueles que vão derrotar os Yonkous, que no caso são o Luffy como o Rei dos Piratas e possivelmente o Law e o Kid como novos Yonkous. Essas são as duas possibilidades, ou os dois significados para essa carta que eu consegui estabelecer ou pensar. Mas se vocês tiverem pensado em outra coisa, eu quero saber, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essas foram as minhas opiniões sobre o capítulo 1029, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Existe a possibilidade do Sanji perder seus sentimentos, pelo menos parcialmente? O Hawkins é o mais bucha dos Supernovas que estão na Guerra de Wano? E existe a possibilidade, ou existia a possibilidade do Killer vencer o Zoro se ele tivesse com as suas espadas normais? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão.
Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, são os últimos vídeos aqui do canal. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!